Olá, esse é o programa Mundo de Ideias, uma produção dos cursos de comunicação da Descomplica Uniamérica. E aqui vamos falar sempre sobre cultura, meio ambiente, comportamento, evolução da consciência. E esses são apenas alguns dos assuntos que você vai encontrar aqui, sempre com um convidado especial. E o tema de hoje é Para que serve o universo? Não saia daí, voltamos já. Estou aqui hoje para falar sobre o tema Para que serve o universo. Acho que até as pessoas que estão curtindo aqui o nosso programa podem ter pensado assim, mas que tema é esse, né? Para que serve o universo? Né? E quem está aqui conosco hoje é o Antônio Pitaguari. Ele nasceu em São Paulo, né? Mas o coração dele é carioca, não é isso, Antônio? Tricolor, Fluminense, torce para o Fluminense, é professor da Descomplica Uniamérica, ele é administrador e nutricionista e também é voluntário do CAEC. Esqueci de alguma coisa, Antônio, para falar sobre você? Eu acho que não, é isso aí, vamos em frente. Tá bom. A gente considera, por exemplo, assim, quando a gente fala do universo, que é o tema que a gente quer usar aqui como gancho para a nossa conversa, o universo como sendo algo assim muito vasto, enorme. As contas são todas absurdamente astronômicas, né? As distâncias, qualquer noção que a gente tem assim de tempo, de distância, fica difícil fazer os cálculos porque a gente não tem como fazer comparações. Mas eu não sei se você já reparou, né? Ou se vocês também já repararam, mas parece que toda a nossa cultura, civilização, a história da humanidade se mistura muito com esse olhar para o céu. Né? Aí, quando nós começamos a olhar na antiguidade para o céu, eu acho que a humanidade começou a se referenciar em alguma coisa. Então, dali vem os misticismos, as religiões, as perguntas fundamentais, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o significado desses movimentos das estrelas? E muitas civilizações estudavam o céu, né? Estudavam sem saber o universo. E a ideia de universo é uma ideia bastante recente assim, no conhecimento humano, porque até antes dos telescópios, antes de Galileu e antes de muitos outros astrônomos, né, que foram os pioneiros, não existia uma noção clara do que era o cosmos. Né? Mas você, Antônio, o que você pensa assim, né, dessa relação entre o cosmos, o universo e a fundação da civilização, por exemplo? Rapaz, é uma pergunta e tanto, hein? Eu quero dizer que eu, do meu ponto de vista, sempre tive muita curiosidade, muito interesse em olhar o céu. Até particularmente fiz em casa um observatório lá em cima do telhado. Né? E não satisfeito, fiz agora recentemente um anexo, que é para um local mais aconchegante, que pudesse guardar algumas coisas, porque esse meu observatório é aberto. No sótão da sua casa? Colocou o telescópio lá? Em cima da caixa d'água lá, eu fiz uma estrutura e tem lá um espaço e gosto muito de olhar o céu. E, na verdade, como você falou, é uma coisa muito antiga, né? Porque a curiosidade com o céu acompanha a humanidade desde o início, tanto com fins de sobrevivência, orientação, por exemplo, plantação as épocas das estações e tal, como também aquela coisa de Deus, da espiritualidade, olhar o céu para entender quem somos, onde estamos e a realidade que nos cerca, né? Sim. Então, o olhar para o céu é uma coisa que está muito relacionado não só com a vida diária, mas também com a espiritualidade. Tanto é que esses mitos fundadores todos têm uma referência de um jeito ou de outro nos corpos celestes, né? Em olhar para o céu, os deuses vieram das estrelas, alguma coisa aconteceu, então essa referência é muito forte, né? Agora, com a ciência, nós tivemos também um entendimento mais claro sobre o que é o universo, e isso caminhou junto com um amadurecimento do discernimento humano, vamos dizer assim. Nós, através da ciência, não só da astronomia, mas de outros tipos de conhecimento, né? A astrologia virou astronomia,
a química antes era uma outra coisa, né? A alquimia foi se tornando química. Para você ter uma ideia, só no século 17, 18 é que se tem ideia do que é o oxigênio para respirar. Então, essa evolução de se entender o universo também foi a evolução que estava em andamento do próprio pensamento humano, né? O que você destacaria assim, de mais importante nisso tudo? Seria o fato do universo começar a ser visto pelo ponto de vista assim, das suas relações, abandonando um pouco a ideia de que ali é o lugar da religião, do sagrado, ou alguma coisa desse tipo? Eu acho que é a questão de você questionar a realidade onde a gente se encontra. Então, o céu, ele tem uma magnitude, uma infinitude absolutamente inimaginável. Uhum. Né? E, como você falou, a ciência, principalmente agora a ciência, depois você falou de Kepler, você falou de Galileu, então foi aquele que criou e usou o telescópio e conseguiu, de certo modo, mostrar que não era a Terra, né? Mas o céu era a realidade que a gente está inserido. Então... Quando ele começa a identificar Júpiter e as luas, ele começou a fazer umas inferências, né? Peraí, ali é um planeta, o planeta tem luas, nós temos lua, tal. Isso custou caro para ele, né? Ele teve que ficar no ostracismo depois. Ele teve uma prisão domiciliar e ele foi obrigado a reconhecer, né, que ele estava errado. Embora ele tenha dito... Estava errado, assim, entre aspas. Ele tenha dito baixinho, il eppure se muove, né? Ainda assim, a Terra se move, né? Mas... Então a gente viu que a gente saiu do geocentrismo, entramos no heliocentrismo. Agora o século XX foi muito forte em relação às pesquisas começando lá com Einstein e outros pesquisadores na formulação do Big Bang. Né? A gente tem essa informação aí de 14,6, 14,7 bilhões de anos a existência que o universo do universo, existe, né? O Sol há 4 bilhões de anos. Então, são muitas informações. As pesquisas foram extremamente interessantes, extremamente ricas, nos ajudaram imenso. Mas eu vejo que existe uma incerteza, porque o infinito... ele é muito grande, é como você falou aí, as mensurações são absolutamente inimagináveis. Vamos dar uma pitada de dimensão para o pessoal entender. Olha só, Edwin Hubble, lá nos anos 20, ele foi o primeiro a dizer assim, olha, nós estamos numa galáxia, né? Isso que a gente vê aqui é uma parte da nossa galáxia. Ele começou a descobrir outras galáxias. Tanto é que o telescópio Hubble leva o nome dele, não é à toa, né? A partir dali, parece que toda a formulação sobre o universo foi evoluindo, de estarmos num sistema solar, de a gente fazer parte de um pedacinho da nossa galáxia, que é uma parte da nossa galáxia, onde nós, quando olhamos para o céu, nós vemos uma parte dela, e o Hubble, que leva o nome dele, logo que ele começou a funcionar, de fato, lá nos anos 90, depois nos anos 2000, eles fizeram um experimento com ele, o Antônio, que foi fazer o seguinte: eles deixaram um bocado de tempo o telescópio apontado para um pequeno quadrante do céu, mas muito pequenininho. Aí passou um tempo, eles foram olhar a imagem e o que eles viram no chamado campo profundo eram centenas, milhares de outras galáxias numa distância muito grande. E isso aí causou um choque na época, porque ficou muito claro que nós somos uma galáxia dentre bilhões de galáxias. E que essa dimensão toda faz a gente pensar, inclusive assim, onde eu estou e o que eu faço aqui. Aí eu pergunto para você, do ponto de vista assim da nossa percepção da realidade, do mundo, do que fazemos aqui, o que você acha que o universo começar a ficar assim claro para a gente conseguir entender o que é o universo, como que essa percepção muda a nossa forma de pensar, nosso mindset, o nosso jeito de pensar? A pergunta é muito interessante porque
No meu ponto de vista, o que eu tenho percebido é que essa busca, essa necessidade de buscar informação, de buscar conhecimento, de buscar raciocínio lógico, de buscar explicação, ela chega a um ponto que você percebe que é infindável. Então, em vez de olhar para fora, você passa a olhar para dentro de você. Em vez de continuar questionando isso, aquilo outro, você cessa o questionamento e você olha para aquela infinitude, aquele universo gigantesco, e você percebe que aquela ausência de explicação, aquela ausência de lógica, através do silêncio. Ou, na verdade, como perguntamos no início, para que serve tudo isso, né? Carl Sagan falou assim, se não tiver mais ninguém, não tiver mais nada, é um desperdício de espaço muito grande, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho importante essa informação, no seguinte sentido, porque você vai perceber que é no silêncio que você vai realmente ser quem você é. Então, o universo vai te ajudar muito a você ver essa dimensão estratosférica para que a gente entenda que, na verdade, nós somos a realidade. Veja bem, a consciência é atemporal. O universo, não. O universo é temporal. Então, a consciência é mais do que o universo. E o universo, então, é uma ponte para nos ajudar a transcender a nossa capacidade de racionalidade linear e lógica para alcançar a vivência da realidade do ser que está por trás do silêncio. Você quer dizer que a grande realidade é a consciência, é isso? A grande realidade que nós temos é a consciência. E o universo... E a consciência vive no universo, num universo absolutamente inimaginavelmente assim como grande, ela vive no corpo nosso. Para que ela aprenda que a realidade não está fora dela, mas a realidade está dentro dela, e que ela não vai chegar nessa realidade através da mente, do cérebro, mas através da experiência direta da consciência. Então, o universo, ele é dual, a consciência, ela é una. Daí o nome, universo. Uno. Então, no final das contas, todos somos um só. Porque o caminho que a gente vai alcançar para entender o universo é concluir pela união e integração do que da mente nossa com o próprio universo, é isso? Da consciência com o universo. Tá. Como é que fica aí nisso tudo essa questão do tempo e do espaço? Porque são variáveis tão importantes para a gente, né? A gente acabou de falar que pontos remotos do universo mostram milhões de galáxias, né? Eu, pessoalmente, não acho que nada disso é falso. É um holograma. Tem pessoas que pensam que o universo é um holograma. Alguns cientistas escreveram sobre isso, né? Mas como tudo na ciência também tem alguns devaneios, né? Eu acho que isso é um devaneio. O universo ele é muito perceptível do ponto de vista assim, dele ser algo, dele ser um espaço, da mesma forma como nós interagimos no dia a dia, o universo também é assim. Só que a nossa compreensão sobre esse processo todo ainda é pequena, que eu digo assim, né? E a consciência nesse processo todo, eu entendo assim, quando você fala que ela transcende, porque a consciência também vai transcender tempo e espaço, não é isso? Você tem ideia de como é que isso pode funcionar? A consciência não está amarrada no tempo e no espaço? Então, eu acho que esse é o fato. Vamos ver que há inúmeros relatos de experiências, de estados alterados da consciência, por exemplo, a experiência de consciência cósmica, ou a cosmoconsciência, Samadhi, o que é isso, Nirvana, cosmoconsciência? Satori. São experiências quando a consciência, ela, vamos dizer assim, ela se dissocia do cérebro e do corpo físico. Então, quando a consciência está dissociada e ela se torna, vamos dizer assim, mais pura,
menos material e mais pura aquilo que ela realmente é. Então, essas pessoas que passaram por isso, que inclui também as experiências de quase morte, em geral, elas têm relatos tais como não há tempo, passado, não tem percepção presente, de tempo, futuro, né? É uma coisa só, e a própria dimensão temporal, espacial, também se altera, como Einstein já havia proposto nos campos magnéticos, né, dos planetas. Então, o que a gente vê é que o tempo é relativo a essa nossa dimensão aqui, passado, presente, futuro. Mas, ao fim e ao cabo, a consciência, ela, passado, presente e futuro, é uma coisa só. E se a gente for estudar, por exemplo, o hinduísmo, o taoísmo, a gente vai ver essa experiência de consciência como uma experiência direta. Ou seja, os hindus, eles chamavam essa vida que a gente vive aqui como uma vida de Maya, uma vida de ilusão. Uma vida de ilusão por quê? Porque é impermanente. O que é, na verdade, permanente? É como eu falei, o universo, ele é impermanente. A consciência, ela é permanente. Então, para a consciência... transitória, você quer dizer, né? O universo é transitório, a consciência não. A consciência não, exatamente. Mas só um minuto, Antônio, antes da gente prosseguir com isso, nós vamos fazer um breve intervalo e depois nós vamos falar aqui sobre um assunto bastante polêmico, tá bom? Está preparado? Tá bom. Se eu não estou, eu vou me preparar. Esse é o Mundo de Ideias e a gente está aqui conectando ideias e conectando pessoas também. Olá, estamos de volta com o Mundo de Ideias, estamos aqui conectando ideias, conectando pessoas, estamos também conversando aqui com o Antônio Pitaguari sobre para que serve o universo. E o Antônio estava falando agora há pouco a questão do tempo, né? Qual que é a importância do tempo no nosso modo de pensar a consciência e essa consciência na realidade? Então, a gente estava falando, a gente vive num mundo que os hindus chamam de Maya, né? De ilusão. Maya. E o tempo, ele é essencial para que a humanidade e as pessoas individualmente possam se dar conta, possam ter a experiência necessária para entender a realidade na qual vivem. Então, essa ilusão, ela é uma ilusão no sentido de que é impermanente. Ela se dissolve, ela muda, ela transcende, ela vai virando coisas e coisas e coisas, e que você deve aprender, e com esse aprendizado, você vai entender que, na verdade, todos somos consciências internamente, e o acesso à consciência se dá na medida em que a gente dissolva essas ilusões. Então, o caminho direto para a consciência é aquele caminho quando você é capaz de desfazer as ilusões, a ignorância e o desconhecimento, porque, na realidade, a consciência já se encontra dentro de cada um. Alguns psicólogos, inclusive, falam que uma das últimas coisas que a gente perde são as ilusões, né? A gente perde o controle, o domínio e tal, mas a ilusão é sempre resistente. Eu costumo perguntar o seguinte, para quem vive no mundo de Maya, no mundo das ilusões, sim, o que pode ser mais importante do que acordar? Perfeito. Bom, se ela tiver uma condição de pensar sobre isso, né, de forma profunda, abrangente, tendo ferramentas mentais para isso, é mais fácil dela acessar o mundo. Sob esse ponto de vista, você fala o mundo evanescente, né? As ideias, entender que as ideias são evanescentes. Aí você está falando, depende da pessoa, sim. Depende da pessoa. E é importantíssimo a gente lembrar o seguinte, a única coisa que a gente tem total controle nessa vida é a nossa atenção. Então, a nossa atenção, geralmente, ela está focada em a busca de coisas boas e a evitação de coisas ruins. Então, seria muito importante que a gente entendesse, né, que a busca de coisas boas necessariamente vai acabar trazendo coisas ruins. A evitação de coisas ruins vai acabar aproximando coisas ruins. Então, eu acho que uma das
lições mais sérias que a gente pode ter é aprender a ter uma atenção neutra, equilibrada e que nos permita enfrentar as coisas do melhor modo possível, sem nem tanto evitar e nem tanto buscar. Então é isso que o tempo vai nos fazer entender com a maturidade da consciência. Entendi. Entender que a gente está aqui nesse processo de aprendizagem e não é um processo lento, não é? Mas, sob a ótica da consciência, que é atemporal, está tudo certo. É uma ideia bem desafiadora, né? Porque quando eu penso assim, nessa questão para onde nós olhamos, para onde vai o nosso foco de atenção, muitas vezes me vem essa ideia de ilusão também. Porque muitas vezes a gente está olhando para o próprio espelho, né? Em busca de foco. A escala de observação cria o fenômeno, ou seja, a sua percepção é mais relacionada com o mundo que você construiu, com o seu ponto de vista, do que exatamente com a coisa em si. A gente está sempre atrás de um mundo que a gente quer ver. Eu acho que a grande ilusão é essa, de eu não conseguir sair desse foco de atenção, né? Agora, eu tinha falado que a gente teria aqui uma provocação, e tem uma provocação. Nesse processo todo, qual é o papel, a importância da chamada causa primária, né? Que são as divindades, Deus, um ser supremo, um ser criador de tudo? Você acha que há espaço para isso ao pensarmos numa consciência que ela precisa se consolidar e ela é maior que o universo? Você acha que temos uma causa primária ou esse é um problema que não vale a pena discutir? Um dos livros que mais me fascinou na minha vida foi o livro Tao Te Ching, do Lao Tzu. E ele começa falando assim: tudo que puder ser dito sobre o Tao não é o Tao. Então veja, a consciência, na essência, ela é una. A nossa personalidade, nessa vida humana, ela é dual. Então veja, no mundo da dualidade, tudo que se fala é impreciso, é um símbolo, é uma imagem. Concordo. Não é a realidade. Concordo. Então, tudo que a gente fala... Uma construção cultural, sociológica, histórica, né? Então, eu falei agora da atenção. Atenção de um lado, atenção do outro. É a mesma coisa em relação a tudo que a gente fala. Tudo que a gente forçar demais a barra para um lado, acaba que no mundo da dualidade, o outro lado da moeda vem junto. Então, causa primária é uma dessas questões. A gente tem condição de entender isso, eu acho que através da própria experiência, interiormente. Mas na hora que você volta aqui para você falar, você vai usar palavras, e as palavras não são a realidade, é um símbolo. O momento, as pessoas, as condições, cada um tem um ponto de vista. Então, é essencial que as pessoas entendam isso, porque é através da própria maturidade, da individuação, como dizia o Jung, é através da construção de si mesmo que a gente vai conseguir caminhar na direção que a gente veio aqui para fazer. Então, que essa vida nos propicia. Então, é um desafio incrível, mas eu diria que, em relação à causa primária, eu diria que, como eu disse, você vai precisar ver isso por você, dentro de você. Porque qualquer palavra que seja dita, ou sim ou não, você está dizendo ou não ou sim ao mesmo tempo. Então, talvez a questão não é se existe ou não existe. A questão seria a gente transcender essa dualidade no sentido de constatar que a consciência é una e todos somos deuses. Nesse sentido, digamos assim, a ideia de ter uma causa primária, ela é muito própria de uma revolução agrícola, né? Em que, à medida que as massas humanas começaram a se fixar, até plantar, criar rebanho, e a maioria dos historiadores vão colocar isso ali no Oriente Médio, né? Ali naquela região. Houve a necessidade também de você criar instituições para ter segurança, né? Para, por exemplo, ter alguma ordem social, e daí vem a ideia de ter um rei,
de ter a polícia, o exército, alguém para regular a sociedade, juízes e também a divindade. Porque até então, as comunidades humanas, que eram muito nômades, elas eram espirituais, mas elas tinham um tipo de relacionamento com a natureza de mais proximidade com os chamados espíritos da natureza. Então, a religião institucionalizada, ela está muito associada a essa revolução agrícola aí, que se expressa. E quando ela surge, ela já vem viciada com essa ideia de que você precisa ter uma explicação, um construto, né? Uma construção sobre o que é isso tudo. Então, na minha cabeça, a ideia, associar a ideia de causa primária a essa visão, ela é equivocada e desnecessária. E eu concordo com você que digamos assim, é uma pergunta, é uma questão tão difícil de ser respondida que talvez não valha a pena nem ser. Então, outra questão que se associa muito com isso é a vida após a morte. Quando você diz não, gera uma insatisfação. Quando você diz sim, ao mesmo tempo... Uma inquietude, gera uma inquietude. Ao mesmo tempo, será que sim, será que não? Então, na verdade, a consciência, como eu falei no início, ela é atemporal. Então, não é questão de haver vida após a morte. Você não vai morrer e nem vai deixar de morrer. Você já é desde sempre. Você já é desde sempre. A questão, como muitas das religiões que têm verdadeiros ensinamentos saudáveis, positivos, claro. São bons, elas sempre ensinam morrer antes de morrer, aprender a morrer antes de morrer. Então, aprender a morrer antes de morrer é você já se tornar consciência que é atemporal e que existe independentemente da vida e da morte, você aprender isso durante a vida. E é o que o Lao Tzu chama de Wu Wei. Wu Wei é a não ação, é você seguir no fluxo. Seguir no fluxo é você evitar interceder aonde não é para interceder. Então, a gente fazer o que a gente tem que fazer, mas, ao mesmo tempo, saber que não é para fazer o tempo todo. Isso não vai atrapalhar nosso senso moral, não? Tem pessoas que acham que se você não tiver uma causa primária muito clara, que a humanidade perde seu freio moral. Aí eu vou te falar aquilo que eu te falei, ó. Tudo que puder ser dito sobre o tal, não é o tal. Tudo que puder ser respondido sobre essa pergunta, não é a pergunta, porque, em última análise, é a própria pessoa que encontra aquilo que ela construiu. Então, você cria a sua percepção. Então, a minha sugestão, que é o que eu procuro seguir por mim mesmo, me permitir ser quem eu sou. Perfeito. Eu tenho até uma visão mais ou menos assim. Com a religião e com tudo, o mundo continua tentando se matar, se destruir, né? Nós tivemos muitas guerras, muitas ações que também têm como origem questões religiosas, intransigências, assim como muita coisa boa veio, né, da religião para a gente também. É a dualidade, é os dois lados da mesma moeda. E né? Parece que faz parte da evolução ter esse tipo de experiência mesmo, né? A humanidade não evoluiria sem isso, né? Mas o tempo é um fator importante nisso tudo, porque se você considera, por exemplo, o tempo profundo, é quando bilhões de anos se passam, é aquele tempo necessário para que as coisas se estabeleçam, né? Que não sejam tão rápidas. E ao mesmo tempo que há um outro tipo de tempo, que é o tempo, chama tempo de Planck, em que muitas coisas acontecem numa fração muito pequena, como é o Big Bang, né? O Big Bang, numa fração mínima de tempo, formou muita coisa, assim, foi formando muita coisa. Para a gente poder encerrar aqui, que infelizmente o nosso tempo está acabando, queria que você comentasse a importância da consciência ter autoconhecimento de si mesma, para que ela possa evoluir nesse cosmos tão grande assim. Eu acho que essa sua ideia final aí, ela é muito interessante, porque essa questão do tempo, na verdade, nós só temos o tempo presente, não há outro tempo. O passado
culminou e completou aqui no tempo presente. O passado não há o que ser feito, aconteceu. E muitas das vezes a gente está com a atenção injustificada, insatisfeita com alguma coisa que aconteceu e que não adianta chorar, porque mas o leite acabou. Derramou. Nós só temos o tempo presente. E o futuro, ele é resultado do nível da sua atenção em relação ao presente. Então, eu acho que essa é a grande mensagem que a gente pode passar, no sentido de cada um olhar para dentro de si, porque é dentro de si que a gente vai encontrar as verdadeiras respostas que a gente busca. Não podemos terceirizar. Uma verdade emprestada é uma mentira, porque não tem base de experiência, não tem base pessoal. Então, eu acho que a gente precisa caminhar no que você falou agora, em como a gente pode fazer para entender a nossa consciência, né? E olhar para o céu é uma ferramenta para a expansão disso tudo. Para a expansão, porque a nossa realidade interior é mesmo maior do que a do universo. Então parece que nós temos um universo dentro de nós, não é isso, Antônio? Nós somos o universo, nós somos a consciência, e a consciência é mais do que o universo. Tá bom. Eu tive aqui o prazer enorme de conversar aqui com o professor Antônio Pitaguari, professor do Centro Universitário Descomplico na América, e agradecemos muito aqui a sua presença, tá? Esse é o programa Mundo de Ideias e a nossa ideia é conectar você, as suas ideias e conectar as pessoas com temas interessantes como esse que discutimos aqui hoje. Um abraço e até a próxima.